Todos encontraram? Amém? Então o Senhor, Ele vai nos falar. Estando Ele orando em particular, estava com Ele os discípulos, a quem perguntou: quem diz a multidão que eu sou? E responderam eles: João Batista, outros Elias, outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro: o Cristo de Deus. E advertindo-os, mandou que a ninguém contassem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado por líderes religiosos, pelos principais sacerdotes e mestres da lei, seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, a salvará. Que adianta ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Até aqui. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Eu clamo ao teu Espírito Santo, Senhor, toma o teu lugar, toma a primazia, Senhor, que a minha carne morra e que o teu Espírito Santo viva em mim, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Cala a minha boca se alguma coisa for de mim, Senhor. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja com a tua santa palavra neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então aqui neste capítulo 9 vai nos falar que Jesus estava em oração. E às vezes nós temos que parar um pouco e perguntar a nós mesmos, Ele sendo o Deus encarnado, Ele assumindo o papel que vinha a assumir aqui na terra, como é que Ele tinha a necessidade de orar? A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele estava em oração. Aqui nesta altura Jesus Cristo, Ele já era conhecido pelas multidões. Jesus já tinha feito vários milagres, entre quais muitos que vós já leste nos evangelhos, como a multiplicação dos pães. Ele já tinha expulsado demónios, Ele já tinha curado pessoas, Ele já tinha transformado água em vinho. Então as multidões já o aclamavam como um rei. E Ele já não era desconhecido. Só que aqui Jesus, no capítulo 9, nós vamos ver que Ele vai fazer um questionamento. E antes dele fazer esse questionamento acerca dele mesmo, a palavra diz que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, a quem perguntou: quem diz a multidão que eu sou? Então aqui Jesus, ele queria ouvir dos seus próprios seguidores aquilo que os outros diziam. Eu creio que aqui, quando Jesus orava para que Deus desse o discernimento a estes homens, para que eles soubessem quem verdadeiramente Ele era.
porque Ele estava com eles. Mas Ele primariamente vai perguntar: quem é que esta multidão que me segue, que anda atrás de mim, que me aclama como rei, diz que eu sou? E eles vão responder que uns dizem que ele era Elias, outros dizem que ele era um profeta ressuscitado, outros dizem que ele era João Batista. Então nós vamos ver que aqui esta multidão ainda não tinha visto sequer quem era Jesus. Ela via os milagres de Jesus, eles ficavam admirados pelo que Jesus faz e fazia naquele tempo, e isso cativava a curiosidade deles. Mas eles ainda não tinham identificado quem verdadeiramente Jesus era. O que é que Jesus verdadeiramente estava ali com eles a fazer? Esta palavra vai se debruçar exatamente sobre isso. O que é que Jesus era? O que é que Ele é hoje para nós? Então nós vamos ver que aqui toda esta palavra ela começa com uma oração. Jesus era um homem de oração. Então Ele sempre vinha fazer a vontade do Pai. Ele mostrava a vontade do Pai, Ele falava a verdade do Pai. Sempre era aquilo que o Pai, Ele falava, mandava. E como é que Ele sabia qual era a vontade do Pai? Como é que Ele tinha que fazer? Como é que Ele tinha que falar? Porque Ele estava sempre em conexão com Ele, através da oração. Então nós, na nossa vida cotidiana, temos que trazer para a nossa vida que a oração, ela tem um papel importantíssimo no nosso relacionamento com Deus. A profundidade com que eu e tu vais te relacionar com o Senhor, ela vai depender muito da tua oração. Quantas vezes tu durante o teu dia e eu durante o meu dia, nós necessitamos de orar. Porque a oração não pode ser uma coisa que tu fazes por fazer, ela tem que ser uma necessidade. Quando nós temos fome ou quando nós temos sede, o nosso corpo ele avisa que tu e eu tens de comer. Nós estivermos todos juntos e vier a fome, nós logo dizemos: eu tenho que ir comer, vamos ao restaurante, vamos fazer qualquer coisa para comer. O teu corpo ele avisa-te que tu tens fome e que tu tens sede. Então a tua oração ela tem que ser uma necessidade. O teu corpo, a tua alma, o teu espiritual, ele tem que sentir sede de Deus. Então se eu ou tu não oras durante o teu dia, durante o teu cotidiano, não existe relacionamento com Deus. Tu que estás em casa a nos assistir, para teres um relacionamento com aquele que te chamou, com aquele que te amou primeiro, tens de orar, tens de te comunicar com Ele. Tens de saber qual a vontade dEle. Porque se nós não comunicarmos com o nosso Deus, nós não sabemos aquilo que Ele tem verdadeiramente para nós. Qual é o plano que Deus tem para a minha e para a tua vida? E aqui Jesus ele estava a questionar estes homens: quem esta multidão, ela diz que eu sou? E eles diziam que era tudo menos o Messias. Porque este Messias que estava no meio deles era tudo menos aquilo que eles estavam à espera. O Messias esperado, eles queriam um líder militar. Eles queriam um homem diferente daquilo que era Jesus Cristo. Aquele povo estava à espera de um homem diferente, de um líder militar. A promessa havia sido feita que ele vinha da geração de Davi. Davi era um homem guerreiro, Davi era um homem de matança, Davi era um homem de batalha. E este povo pensava que Deus ia dar um Messias parecido com isso que eles imaginavam. Só que Jesus ele vai quebrar todos os paradigmas, ele vai mostrar a este povo que não era nada disso que eles estavam à espera.
Então nós vemos pela resposta da multidão, eles nunca associaram que ele poderia ser o Messias. Porque senão eles tinham falado, ele é o Cristo. Mas não. Eles diziam que ele era um profeta ressuscitado. Outros diziam que era Elias. Outros diziam que era João Batista. Mas nenhum da multidão disse, ele é o Cristo. Porque a expectativa que as pessoas estavam naquele que estava no meio deles não era aquela que Jesus Cristo vinha buscar daquela multidão. Aquela multidão estava com uma expectativa de ver milagres, prodígios, curas. Essa era a expectativa daquele povo. Porque a palavra vai nos dizer que as multidões seguiam-no pelo que ele fazia. Mas aqui a palavra está-nos a dizer que ninguém sabia aquilo que ele era. Então, se nós seguirmos Deus pelo aquilo que Ele faz ou pode fazer na minha ou na tua vida, eu e tu nunca vais conhecer verdadeiramente quem é o Messias. O que é que significa a cruz? Então tudo vai ter que começar por um relacionamento através da minha e da tua oração. Como é que tu vais ganhar raízes? Como é que tu vais ganhar profundidade? Como é que tu vais ter discernimento? Porque este povo, para discernir quem era este que estava no meio deles, eles estavam completamente cegos espirituais. E se nós não tiver oração com o Senhor, se nós não tiver busca diária com o Senhor, nós vamos ver que Ele, ao longo da passagem dos Evangelhos, Ele sempre nos deixa um exemplo de como nós temos de orar. Antes de Ele ir para a cruz, Ele foi para o Getsemane orar. Ele sempre orava e buscava na angústia, no sofrimento, na intercessão, Ele sempre orava. E esta palavra começa a falar da oração. E esta oração ela vai levar ao relacionamento meu e teu com o Senhor. Vai-te levar ao aperfeiçoamento. Vai-te levar ao discernimento, que é muito importante, para que eu e tu possas discernir as coisas espirituais. Senão pode vir uma bênção, pode vir uma maldição e tu não sabes discernir se é bênção ou se é maldição. Pode vir até mim uma bênção e eu não saber discernir se eu não tiver visão espiritual. Então ela tem que partir da oração. Mas agora nós vamos ver que o Senhor, Ele vai fazer outro questionamento. Mas agora já não vai questionar a multidão, ela vai questionar os seus seguidores. Perguntou-lhes, e vós quem dizeis que eu sou? Agora eram os apóstolos, aqueles que andavam com Ele. Aqueles que seguiam os discípulos do Senhor. Agora eram eles que estavam a ser questionados. A multidão que está à minha e à tua volta, ela pode errar em relação àquele que te chamou. Agora eu e tu não podes errar naquele que te chamou. Tu tens de conhecê-lo e tu tens de saber quem ele é. Tu tens de afirmar com convicção quem é o Senhor e o teu Salvador. Eu hoje, quando comecei o meu dia, quando eu cheguei ao meu trabalho, só um pequeno testemunho, logo que o Senhor pôs-me logo à prova. Eu abri a porta do meu trabalho e logo entrou um homem. E aquele homem, ele chegou perto de mim e eu senti logo a presença do Senhor. E ele disse-me, eu quero comprar aqui umas calças. Olha, mas quero-te já dizer uma coisa. Eu quero te contar um problema. E eu diga. E ele, olha, eu estou num dilema. Eu tenho uma namorada, mas ela não é da mesma religião que eu. Ela é de outra religião. Como é que eu vou fazer? Ela quer que eu vá assistir
aos cultos. Essa religião não era a nossa, atenção, era outra. E eu disse assim, olha, você tem fé? E ele, eu acredito em Deus. E eu disse, e em Jesus Cristo, você conhece? E ele, eu conheço, não ouvi falar. Eu disse, então a sua solução está por você começar a conhecer quem é Jesus. Quem é Ele? Que é para você mostrar à pessoa que você está a gostar. Quem é esse Deus que eu estou aqui a falar-lhe hoje? E ali por 3 horas, aos irmãos, até a hora do almoço, aquele homem esteve ali na minha loja a ouvir-me. E eu tive-lhe a pregar a palavra. E aquele homem chorava, começava a chorar. E é aquilo que nós ouvimos no louvor. O amor de Deus, Ele amou-nos primeiro. Nem ele nem ela estão no caminho certo, mas eu estou no caminho certo. Eu conheço Jesus. Eu tenho que mostrar quem é Jesus. Tu tens que mostrar quem é Jesus. Pode ser a qualquer hora. Pode ser a qualquer momento. Mas tu tens que estar com essa certeza. Porque aquele que te vai interrogar quem é Jesus, às vezes pode ser o próprio Deus. Pode. Ele não disse que veio até nós nu e nós o vestimos. Ele não disse que ele veio até nós com fome e nós lhe demos de comer. Ele não disse que estava sem casa e nós o abrigamos. Pode ser Ele que venha até ti, através de alguém, e te pergunte, quem é esse Jesus que tu segues? E o Senhor vai ouvir da tua e da minha boca a tua perspectiva de Jesus. Tu vais ser o evangelista número 1. Logo de tarde, após o almoço, eu comecei a minha tarde e a seguir o Senhor trouxe outra pessoa. Na mesma situação. E o Senhor mandava-me, abre a tua boca e fala quem eu sou. Fala quem eu sou. E as pessoas, elas ficam, irmãos, elas têm sede. Os portugueses têm sede de conhecer Cristo. E às vezes nós não vamos falar, nós é que às vezes não falamos de Jesus da forma certa. Quem é Jesus? Vamos ouvir aqui o que é que Pedro vai dizer quem é Jesus. Perguntou-lhes, e vós quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, o Cristo de Deus. Então eu creio que aqui estava a resposta à oração de Jesus. Aquela intercessão, lembrai-vos, quando começámos a palavra, que Jesus estava a orar. Eu estava a clamar ao Pai, mostra-lhes quem eu sou. Mostra a Pedro quem eu sou. E Pedro ouviu, teve o discernimento e disse, tu és o Cristo. Ele disse, tu és o Cristo. Ele foi o porta-voz dos discípulos. Todos estavam lá, mas ele era aquele que gostava de ir na frente. Ele era aquele que gostava, nem que ele tivesse errado, ele ia. Por isso é que na primeira pregação que ele fez, ele converteu aquelas almas todas. O Senhor usou, porque Deus já sabia quem ele ia ser à frente. Mas aqui, Pedro falou, mas não falou com certeza. Ele falou por aquilo que ele tinha visto. Nós vamos ver porquê. E advertindo-os, mandou que ninguém contasse isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e que seja rejeitado por líderes religiosos, por os principais sacerdotes, por mestres da lei, seja morto e ressuscitado no 3º dia. Por que é que Jesus não queria que ele contasse? Então, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para dizer a verdade.
Mas quando Pedro vai falar, tu és o Cristo, Senhor. E ele disse, não digas. Porque neste momento a visão da população daquela sociedade estava distorcida. Eles não olhavam para Jesus pelo que ele vinha fazer. Eles pensavam que Jesus vinha tomar o lugar de César, que ia ser um rei, que ele ia tirar César do poder. As pessoas já queriam, mas ele não. Jesus veio cumprir a palavra do Pai. Eu e tu na tua vida, tu vais cumprir aquilo que o Senhor já determinou, que eu e tu passes, que eu e tu sofras, que eu e tu tenhas provisão, que eu e tu tenhas vitória. Mas tu vais passar aquilo que Ele já determinou. E não adianta eu gemer, tu gemeres. Tu vais passar aquilo que o Senhor já determinou, o processo que Ele já terminou, para que Ele faça, como o pastor falou, ser um vaso cheio do azeite, cheio da presença do Senhor. Ele tem que preparar o vaso. Ele deu-nos o exemplo, irmãos. Ele não poderia ter feito de outra forma. Ele está a dizer, eu vou ter que passar por isto. Eu vou ter que ser rejeitado. Eu vou ter que ser traído. Eles vão me chamar de demónio. Ele sabia tudo o que ele ia passar, mas ele não abdicou disso. Ele disse, eu primeiro é necessário. Ele diz necessário. A palavra necessário quer dizer, vem de necessidade. A oração não vinha da necessidade. Por que é que era necessário? Porque senão eu e tu não estavas aqui hoje, amém? Era necessário ele sofrer e passar por aquilo. Já tinha sido anunciado. Já tinha sido anunciado. Por Isaías, por Daniel, já tinha por Jeremias, já tinha sido anunciado que ele ia vir. Que ele ia ter que passar por tudo aquilo que ele passou. E ele aqui vai dizer a estes discípulos, acalmai-vos, não conteis nada agora. Eu primeiro vou passar por isto. E vamos ver quem é que o vai rejeitar. Ele vai dizer, primeira coisa, vai ser rejeitado pelos líderes religiosos, a seguir pelos sacerdotes, a seguir pelos mestres da lei. Então, se formos a ver, ele foi rejeitado pelo sistema religioso. Porque todo o sistema religioso, ele não aceita a verdade. Por isso é que é um sistema. Por isso é que são seitas religiosas. Agora, onde está a verdade, existe liberdade do Espírito Santo. A cabeça da igreja é quem? Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. A minha cabeça tem que ser Cristo. A cabeça do pastor da igreja tem que ser Cristo. A cabeça do levita tem que ser Cristo. A cabeça do evangelista tem que ser Cristo. Nós temos um corpo. Se este corpo, nenhum dos meus membros, ele funciona se a minha cabeça, o meu cérebro não estiver bem. Se eu estiver mal da minha cabeça, eu caio numa cama e nenhum deles funciona. Porque é a cabeça que comanda o corpo. A mão é útil, a perna caminha, a mão mexe, mas o teu cérebro, a cabeça é que comanda. A igreja é comandada por Cristo. Jesus, ele chegou porque ele era o Messias enviado. Mas ele ia ter que passar por aquilo. Ele ia ser rejeitado, porque ele ia vir com a verdade. Ele ia tirar o sistema religioso. Ele ia ir contra a mentira. Ele não ia compactuar com sistemas de homens, não. Ele veio para libertar o homem. Ele não veio para agradar ao homem, ele veio para libertar o homem. Achas que Deus veio para mudar a tua vida? Achais que Cristo veio para mudar a nossa vida? Não.
Deus não veio para mudar a nossa vida. Deus veio para transformar a nossa vida. Jesus veio para transformar a nossa vida. Completamente diferente. Ele veio para transformar o nosso caráter. Ele veio para nos fazer nascer de novo. Ele não veio para me agradar a mim, nem te agradar a ti. A seguir ele vai dizer isto. Ele vai falar. Então Pedro afirma que ele é o Cristo. Agora eu pergunto, para esta igreja, para ti que nos assistes, quem é Cristo para ti? O que é que tem sido Cristo para ti até hoje? Nós temos buscado Cristo por necessidade espiritual ou por necessidade física? Nós temos buscado Cristo porque precisamos de uma providência, porque precisamos de uma cura, porque precisamos de uma porta aberta, porque precisamos de realizar um sonho. Por que é que nós temos buscado a Cristo? É por isso ou é por aquilo que Ele disse que veio fazer? É isso que nós temos que nos interrogar a nós mesmos. Que tipo de Cristo, de que forma, que perspectiva eu e tu tens colocado em Cristo? Porque essa perspectiva, ela para transformar a minha vida e transformar a tua, ela vai ter que ser espiritual. Ela não pode ser material. Esquece isso. Tu dizes assim, ó Cristiano, mas o material é importante. É, claro que é importante. É importante na minha vida, é importante na tua. Sem dinheiro não vais viver, sem trabalho não vais viver. Mas tu tens que saber que aquele que vai te dar o trabalho, que aquele que vai te dar o dinheiro, é aquele que tu tens que buscar em primeiro lugar. Deus não vai fazer trocas. Ele não vai negociar contigo nem comigo. Não. Ele vai te dizer o porquê, a seguir, a ti e a mim. Então disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Qual é a tua cruz? Qual é a minha cruz? Que cruz é essa? Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho genuíno. A nossa cruz é colocar Jesus no centro e tirares a tua vontade do centro. É tu cumprires o plano de Deus, colocá-lo no centro e tirares o teu do centro. Tu vais dizer, ó Cristiano, mas isso é difícil. Eu digo, é difícil. Claro que é difícil. Deus não está a dizer que é fácil. Ele está aqui a dizer em alguma parte que é fácil. Não. Por isso é que é espiritual. Nós gostamos muito de dizer assim, ó Senhor, faz a tua vontade. Cumpre o teu plano em mim. Só que o plano de Deus pode ser tudo menos aquilo que tu queres. Pode ser menos tudo aquilo que tu desejas ou sonhaste. Mas se tu te alinhares espiritualmente com Ele, Ele vai começar a ser o teu plano. Ele vai começar a ser a tua vontade. Porquê? Porque tem que haver o alinhamento do coração. O nosso coração tem que estar alinhado com Deus, com a vontade de Deus. Isso é espiritualidade, isso é busca, isso é relacionamento, isso é profundidade, isso é raiz debaixo da terra. Pode vir vento, pode vir chuva, mas a tua raiz ela não sai da terra. Ela é profunda. Se houver relacionamento, a tua raiz vai ser profunda. Se eu tiver um relacionamento com a minha esposa profundo, pode vir o que vier. Pode vir falta de dinheiro, pode vir falta de oração, pode vir falta de tudo, mas nosso relacionamento, ele vai permanecer, ele vai continuar. Pode faltar às vezes a comida no prato, pode faltar a água, pode faltar a gasolina no carro, mas a presença de Deus não pode faltar.
Porque vai ser essa o combustível para que eu e tu permaneças em Deus. Para que tu ganhes a raiz. Como é que a raiz de uma árvore ela torna-se profunda? Como é que ela se torna profunda? É com o tempo que ela amadurece. À medida que a árvore ou a planta, seja ela qual for, amadurece, a raiz ela incha. Ela começa a não ficar no mesmo espaço, ela procura, ela própria esgravata a terra, ela vai aprofundar, ela vai ir para os lados, ela pode até furar e partir o cimento da tua casa que tu colocaste. Pode até rasgar um alicerce da casa e entrar por baixo da terra. Porquê? Porque à medida que ela amadurece, a raiz ela aprofunda. E o Senhor aqui, Ele queria mudar esta perspectiva dos discípulos. Porquê? Porque eles estavam a ver e viram até aqui os milagres, aquilo que Jesus fez. Mas eles iam ter que conhecer uma perspectiva diferente. Eles iam ter que ouvir do Senhor aquilo que eu e tu muitas das vezes não gostas de ouvir. Que é aquilo que Ele vai dizer a seguir. Ele diz, olha, nega-te a ti mesmo. E negar a nós mesmos é isso. É tirar a nossa vontade e colocar a vontade de Cristo. Mas como é que tu e eu vais saber qual é a vontade de Cristo? É na profundidade, é na oração, é na busca, é no relacionamento amadurecido. É normal, no início, como a árvore é plantada, ela não ter a raiz profunda. Isso é normal na minha vida e na tua. Não te espantes com isso. Agora tens que esperar o tempo de amadurecimento. O Senhor vai dizer, pois qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, a salvará. O Senhor aqui está a dizer que quer que eu ou tu morras por causa dele. Quer. Ele quer que tu morras, mas não é fisicamente. É carnalmente. Eu e tu tens que morrer carnalmente, para que tu nasças e vivas mais espiritualmente. É aqui, Ele está aqui a falar. Porque quando eu quero ganhar a minha vida e coloco Deus em segundo lugar, eu morro espiritualmente. Mas quando eu busco a vontade e o plano de Deus para a minha vida, eu não morro espiritualmente. Eu cresço espiritualmente. Nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia, todos os profetas foi assim e hoje não é diferente. Todos os profetas passaram por esse amadurecimento espiritual. Todos tiveram que passar processos, todos tiveram que passar lutas, todos tiveram que aprofundar a raiz com Deus, para que eles permanecessem e levassem a vontade de Deus. Nós hoje ainda somos favorecidos em muita coisa, porque vivemos um tempo mais facilitado. Hoje nós temos tudo, e mesmo assim às vezes colocamos a vontade de Deus em segundo lugar. Quando Deus nos manda, nós retraímos, temos medo, puxamos o passo atrás e não damos o passo à frente. Tu que estás a assistir aí em casa, muitas das vezes vais ter que dar o passo que Deus vai te mandar fazer. Vais ter que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. O Senhor só está à espera que tu dês esse passo, para que Ele possa agir no teu problema, na situação que tu vives. Porque Ele veio para a tua vida exatamente para isso, para te ajudar. Mas primeiro Ele tem que te ajudar espiritualmente. Ele veio por causa da tua alma. Ele veio para te dar a vida eterna. Ele não veio para te pôr rico. Ele não veio para teres uma vida plena aqui na terra. Ele veio para teres uma vida plena no reino de Deus. Ele veio para te salvar a tua alma. Aleluia, Senhor.
Eu pedi à irmã Ana que pusesse em Isaías 53, o 10 e o 11. O Senhor, aquilo que Jesus disse que ia fazer, que estava a dar esta perspectiva aos discípulos, para que eles entendessem que eles, como discípulos, eles iriam passar pelo mesmo. Então aquela fase de milagres, de prodígios, ela faz parte da minha e da tua caminhada, mas não pode só fazer essa parte, tem que fazer a outra também. Isaías 53 vai dizer: toda a vida ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade prolongada aos seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então a quem é que agradou moer ao Senhor Jesus? Agradou a moer ao Pai. E porquê é que agradou moê-lo? Porque o nosso pecado estava sobre ele. Não era o Filho. Ele foi moído pelo meu e pelo teu pecado. Porque Deus ama o verdadeiro arrependido, mas Ele não ama o pecador. Essa história que contam lá fora, que o Senhor ama todos de qualquer forma, não. Porque senão então, se todos que praticam o mal aqui na terra fossem todos para o paraíso ia se transformar no inferno. Não era paraíso. Amém? Se existe um paraíso, existe uma salvação, se todos se salvassem, o paraíso ia se tornar no inferno. Mas não. O Senhor agradou moê-lo. Por quê? Porque Ele tinha que passar por aquela expiação. Como foi pregado na semana passada. Ele foi o cordeiro sacrificado pelo meu e pelo teu pecado. Ele tinha que passar por isso. Então Jesus vai mostrar o outro lado da visão do Messias. Nós temos que entender que Jesus tem que ser o centro da nossa vida. A vontade dele tem que estar no centro da nossa vida. Por isso é que ele diz: buscai primeiro o reino dos céus. Ok? E as outras coisas não serão acrescentadas. Mas isso muitas das vezes na primeira fase vai nos confrontar. Muitas das vezes nós não vamos gostar. Eu acredito aqui que os discípulos, quando começaram a ouvir estas palavras de Jesus, eles estavam habituados a vê-lo, a curar, estavam habituados a multiplicar, a trazer providência. Estavam habituados a vê-lo a fazer aqueles prodígios, como a multidão estava. Só que Jesus, ele vai-lhes começar a mostrar o peso e a dor da expiação do pecado. A obra que ele veio fazer, a obra da cruz. Que adianta ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Jesus está aqui a fazer uma questão, ele faz a mesma questão hoje. Que adianta a mim eu querer ganhar todas as coisas do mundo, se eu no fim vou perder a minha alma? Nós vamos ver que a vida é como a água. A nossa vida é como a água. Nós pegamos na água na mão e ela esvaia-se na nossa mão. Ela desaparece. Tu vais a uma bacia cheia de água e se quiseres trazer um bocado de água na mão, tu consegues? Não consegues. Porque tu vais deixá-la perder, ela perde-se. Assim é a nossa vida. A nossa vida é exatamente assim. Nós perdemos a buscar uma coisa, podemos a buscar outra, mas de repente o Senhor pode me chamar a ti ou a mim. Amanhã pode ser o dia da tua chamada. E como é que a tua vida e a minha está diante de Deus? De que forma tu tens buscado Deus? Por aquilo que Ele te pode dar ou pelo aquilo que Ele é? Por aquilo que Ele pode fazer por ti ou por aquilo que Ele já fez?
que Ele já fez na cruz. Já está feito. Agora Ele pode fazer mais. Mas Ele primeiro tem uma condição. Busca primeiro o reino de Deus. Ele está aqui a dizer outra vez, está a fazer um questionamento. O que é que te adianta? Buscaste tudo. Por isso que muitas das vezes nós ouvimos as pessoas lá fora. E quando nós falamos de Cristo, eu não quero ouvir falar disso. Eu não preciso nada disso. Fica com isso para ti. Por quê? Porque eles não pensam que vai ver o dia mau. A Bíblia diz que para todos vem um dia mau. Esse dia mau também veio para mim. Eu pensava que ele não existia, mas ele veio. Mas graças ao amor de Deus, ele alcançou-me primeiro. Porque eu passei esse dia mau na presença de Deus. Eu busquei a presença de Deus como aquele salmista no Salmo 121. Eu elevo os meus olhos aos montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu não tinha nada nem ninguém em quem eu pudesse buscar, a não ser nele. Assim vai ser no dia mau. Esse dia mau ele vem. E a única alternativa que eu e tu podes ter é buscar nele. É nele que tu vais encontrar a salvação. Qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Isto é muito profundo. Quantas vezes Deus já te deu a oportunidade a ti ou a mim e tu tiveste vergonha de falar? Quantas vezes o Senhor trouxe almas até ti para tu cuidares e tu negligenciaste? Ou eu negligenciei? Isso já me aconteceu a mim. Por medo, por vergonha, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Mas eu aprendi a não o fazer. Aí vem o amadurecimento que nós estávamos a falar há pouco. Por isso é que nós temos de aprender do Senhor. É Ele que vem o nosso crescimento. É Ele que vem a nossa capacitação. É Ele que nos vai fazer ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Se nós colocar o plano dele em primeiro lugar. Ele vai falar: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem. Quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Isto é profundo. Então o Senhor, Ele, nesta palavra, Ele traz-nos aquela que nós temos que pregá-la, então nós temos que falar dela. Que é aquela parte do Evangelho que ninguém gosta de ouvir. A primeira parte, que a multidão falava, todos gostam de ouvir essa. Que Deus cura, que Deus traz provisão, que Deus é o nosso sustento. E sempre vai ser, porque Ele é o pleno amor. Mas o Senhor, Ele trouxe esta segunda perspectiva da missão daqueles que Ele ia enviar. E nós fazemos parte desses. Nós fazemos parte desses enviados. Porque o Senhor, Ele continua a enviar. A mim, a ti que estás em casa a nos ouvir. Ele vai te enviar. Ele vai nos enviar. Ou vai enviar até ti. Isso aí já vais ter que estar atento. Vais ter que estar com as tuas antenas ligadas. Ele enviou até mim. Eu não me vou envergonhar do Senhor. Eu não me vou envergonhar do nome dEle. Eu vou falar dEle. Eu vou dizer quem é Jesus. Porque através da tua verdade, o Espírito Santo vai colocar na tua boca. Tu vais estar a trazer a salvação dentro da tua casa. Tu vais estar a transformação e libertação dentro dos teus vizinhos. A atmosfera, ela vai mudar. Só que aqui o Senhor, Ele ia ter que passar por tudo isto. Porque era necessário Ele ressuscitar
para que o Espírito Santo nos fosse dado. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele está na minha vida e está na tua. Então Ele vai te ajudar. Ele vai te direcionar. Ele vai te dar o entendimento na palavra. Ele vai te dar a ousadia. Ele vai te dar a intrepidez na fala. Ele vai te acrescentar fé, vai te acrescentar amor, vai te acrescentar perdão. Porque a obra é dele, não é nossa. E se a obra é dele, ele vai cumpri-la. O Senhor não cumpriu em Isaías 53? Cumpriu. Se ele cumpriu no próprio Filho, ele não vai cumprir em nós, vai cumprir. Então agarra esta palavra nesta noite. Que quando tu falas, fala quem Jesus é para ti. Mas não fala só as flores. Fala também que tem espinhos. Porque na hora dos espinhos, quem não tiver a contar em colocar a mão no espinho, diz ai. E magoa-se, cai, tropeça. Então nós temos, a verdade tem que ser toda, não é só meia verdade. Nós temos que pregar o Evangelho como ele é. Tu que estás nos a assistir, receber Jesus é a melhor coisa que tu vais ter na tua vida. Agora Ele vai te transformar. Ele vai te transformar da água para vinho. Porque Ele tem esse poder. Porque Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a nossa alma. Então vamos guardar esta palavra no nosso coração. Porque o Senhor, Ele é bom em todo o tempo. E até aqui Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guiado, tem nos direcionado, tem nos dado discernimento, que é muito importante. E que nós possamos em conjunto buscar, orar cada dia mais. Vamos orar juntos, vamos buscar juntos, vamos ser mais igreja ainda. Para quê? Para que a plena presença dEle esteja em nós. Porque esta igreja, o reino de Deus, ele só cresce se houver cooperação. Nós temos de cooperar. Esta mão direita tem que ajudar a minha mão esquerda. Se eu tiver perneta de uma perna, vai ser mais difícil. Mas se eu tiver duas pernas, vai ser uma caminhada mais fácil. Então eu conto com a tua oração, conta com a minha. Temos que contar uns com os outros. Amém, igreja? Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Temos que a cada dia negar nós mesmos e seguir a Cristo. Amém? Às vezes nós colocamos nós como, né? Nós temos que negar. Nós não somos isso tudo que nós pensamos. Nós não somos isso tudo que nós achamos. Como se diz os portugueses, né? Menos um pouquinho, né? Os portugueses, eles falam assim, né? Menos um pouquinho, né? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor, mas Ele que é o comando. Ele que dá as estratégias para mim e para você caminhar nessa terra. Posso ter a maior faculdade do mundo. Posso ter o maior curso teológico do mundo. Não é? E às vezes o Senhor esteve até falando comigo esses dias. Eu estava falando com Ele sobre os estudos. Sobre o Senhor ministrar em nós, né, a revelação da palavra dEle. Nós buscamos e Ele ministra em nós a revelação da palavra. Quem dá a revelação da palavra é somente o Senhor. Nós trazemos o estudo. Quem dá a revelação é só o Senhor, né? E às vezes nós vemos, né, queremos estudar, aprender, né? E às vezes nós falamos assim, poxa, às vezes as pessoas nem conhecem Deus, quer ensinar quem é Deus.
Então, primeiro nós temos que conhecer, prossigamos em conhecer, buscar o Senhor todo o tempo, esvaziar de nós mesmos. Nós não somos nada, não conseguimos nada. Podemos achar que nós temos várias habilidades, mas se nós somarmos todas as habilidades que nós temos, não temos habilidades para entrar no reino do céu com as nossas próprias forças. Corremos e morremos ali. Mas se eu e você estiver ligado no Senhor, se eu e você estivermos alinhados com o Eterno, automaticamente eu e você vamos fazer essa jornada muito fácil, muito bem, sem nos cansar. Sabe por quê? Porque nós trocamos os pesos. O peso que nós tínhamos que carregar, que nós mesmos tínhamos preparado, Ele falou assim comigo e com você: olha, deixa o vosso peso, eu vou te dar um fardo leve. Ele já sabia que o nosso, que estávamos a carregar antes, era muito pesado. Era muito pesado. Que eu e você possamos fazer essa troca. Que eu e você possamos carregar aquilo que o Senhor tem para nós. Negar a nós mesmos a cada dia. E seguir em frente. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Olha para o alvo que é Cristo. Olha para o consumador, autor e consumador da tua fé. O Cristo ressuscitado. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Graças a Deus. Tem falado com o nosso irmão, o irmão Brito. Ele está assim um pouco corrido. E está aí numa correria aí. E esteja orando também para Deus renovar as forças dele a cada dia. Amém? Ele está aí procurando aí, né, fazer essa conexão aí para que nós possamos alcançar mais o reino do Senhor, ajudar mais no reino do Senhor junto aí com os jovens. Amém? Esteja orando aí para que o Senhor envie os jovens, porque o Senhor acredita na força do jovem. O Senhor já determinou que eles são fortes. Que nós possamos continuar orando pelos jovens, amém? Para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que nós possamos ajudar os jovens a se alinhar nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Continue orando aí por esse propósito, né? Os irmãos da trofa também estão alinhados conosco nesse propósito. Amém? Vocês homens que estão dispostos a alinhar, seja no que for, nem que seja para ali falar aí, força, corre, estão devagar, corre mais, ore mais, amém? Dá força aí para os jovens se despertarem na presença do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Soberano Deus, eu quero te louvar, Senhor, mais uma vez por tudo. Ó Pai, que a tua palavra, Pai, possa estar registrada em nossos corações, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, tomar a nossa cruz e seguir, Senhor, o teu Filho que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Que nós possamos a cada dia, Senhor, guardar a tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti, Eterno. Ó Pai, eu coloco a vida de cada um dos nossos irmãos diante da tua face. Aquele, Senhor, que não pôde estar aqui nessa noite, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa alcançá-lo, Senhor, nos teus lares, Senhor, no teu trabalho. Ó Pai, que o Senhor possa despertar, Senhor, a tua igreja, Senhor, para a tua grande obra, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, a cada dia, Senhor, despertar do sono, Senhor, aqueles que dormem. Manifesta, Pai, a tua glória, Pai, nesta cidade, Pai, neste país. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres tementes a ti, Senhor. Que o Senhor possa usar com poder, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, neste lugar. Acrescenta, Pai, aqueles que hão de se salvar neste lugar, em nome de Jesus Cristo.
Ó Pai, que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares. Que o Senhor possa nos dar uma noite tranquila, guardada e protegida pelo Senhor. Ó Pai, nós apresentamos o culto de amanhã, colocamos sob os teus cuidados. Ó Pai, que o Senhor vai de encontro, Senhor, à vida do nosso irmão, Senhor, que irá ministrar, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa ministrar, Pai, através, Senhor, da Tua palavra sobre a vida dele. Ó Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, revelação da Tua palavra, Pai, sobre a vida do Teu Filho, em nome de Jesus Cristo. Manifesta a Tua glória neste lugar, Senhor, mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo tenha primazia neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Apresentamos, Senhor, os nossos dias e as nossas ofertas. Colocamos sob os Teus cuidados, em nome de Jesus Cristo. Joga por terra todo espírito migrador, cortador e destruidor, em nome de Jesus Cristo. E manifesta da Tua glória sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja com a bênção da prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a casa do órfão, da viúva, em nome de Jesus, Senhor. E a cada dia nós possamos, Senhor, Te louvar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado pelo nosso celeiro. Obrigado pelas nossas finanças e pela nossa saúde, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela cura. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Graças damos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo Te louvamos. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Cristo. E que haja paz, Israel. Você que recebe, diga amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.